Estava estudando esses dias sobre a perseguição da igreja para montar alguma palavra ou até mesmo para conhecimento próprio. E percebi que perto de onde C.S. Lewis se encontrava com Tolkien e os outros Winks, existe uma torre de igreja sem igreja abaixo dela. Era um monumento aos reformados ingleses, Thomas Cranmer, Latimer, que foram queimados por negar a transubstanciação e o sacrifício da missa. Isso ocorreu sobre o reinado da rainha Maria I, que era conhecida também como Blood Mary. Latimer, ao encontrar as chamas em 1555, junto do seu amigo, disse uma célebre frase: "Hoje, pela graça de Deus, acenderemos uma tocha na Inglaterra que nunca se apagará." E essa luz atravessou os séculos. A perseguição não começou com Latimer nem Ridley. Desde os tempos do Novo Testamento, cristãos foram acusados injustamente, como por exemplo no templo de Nero, mais ou menos a 64 depois de Cristo. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito enquanto alguns cristãos foram crucificados, enquanto outros foram envoltos em peles de animais para serem atacados por ferozes cães. Outros ainda foram colocados em barris de piche ou untados com o próprio piche e queimados para iluminar os jardins de Nero à noite, enquanto ele caminhava pelo jardim ou banqueteava-se. Policarpo, no segundo século, recusou renunciar à sua fé, dizendo: "Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou?" Mais ou menos na mesma época, em Roma, Justiniano Mártir foi decapitado. O juiz lhe deu a mesma opção e perguntou: "Se você for açoitado e decapitado, você acha que irá para o céu?" Justino respondeu uma belíssima frase: "Eu não apenas suponho, eu sei." Diocleciano tentou apagar a luz cristã no século IV. O historiador Eusébio de Cesareia descreve os horrores da Palestina, Síria e Egito. Uma congregação de igrejas fechadas em um prédio que foi queimado ao seu redor. Cristãos forçados a embarcar em navios que foram afundados. Crentes forçados a trabalhar em minas, com os olhos cegos e os tendões cortados para evitar a fuga. Eusébio fala: "Eu estava lá e vi." Mas mesmo com tudo isso, a nossa luz, a luz dos cristãos, continuou a brilhar. Quando Agostinho morreu em 430, vândalos estavam sitiando os muros de Hipona. O testemunho da igreja então perdeu seu vigor, e no século VII, os árabes muçulmanos varreram o norte da África com uma espada em uma mão e o Alcorão na outra. As luzes se apagaram, e a igreja ali ficou conhecida como a Igreja Desaparecida. Cerca de 6 séculos depois, Roman Lu, de Maiorca, cruzaria o Mediterrâneo até o norte da África 4 vezes para levar o evangelho aos muçulmanos. Cerca de 5 séculos depois, um bispo anglicano disse em 1885 aos seus assassinos, que tinham sido enviados por um chefe africano: "Digam ao rei que eu abro a estrada para Uganda com a minha vida." Ele marchou para sua morte cantando "Seguro nos braços de Jesus." No século XIV, John Wycliffe, de Oxford, escapou do martírio por suas visões protestantes, mas seu corpo foi exumado meio século depois e queimado. Suas cinzas foram jogadas no rio. Ele foi chamado de Estrela da Manhã da Reforma. Seus escritos influenciaram muito John Huss, da Boêmia, que foi condenado pelo Concílio de Constança. Hoje, nos arredores da cidade, você pode observar uma enorme pedra marcando o local onde ele foi queimado. Claro que não poderíamos deixar de falar sobre Martim Lutero, que enfrentou todos esses desafios também com coragem. Ele fala, por exemplo, que irei a Worms, mesmo que haja tantos demônios quanto telhas nos telhados. Sua tradução do Novo Testamento, em alemão, deu nova vida à igreja. Enquanto isso, João Calvino e Knox, os puritanos, lutaram por liberdade religiosa, enfrentando perseguições que moldaram o mundo ocidental.
Da Idade Média do século XIV, histórias de mártires como os franceses e os escoceses Covenants demonstram que, mesmo sob pressão, a Igreja avança. Da Idade Média ao século XVII, temos várias histórias de mártires, seja ela na França ou na Escócia. Demonstram que, mesmo sob pressão, a Igreja avança. O puritano John Bunyan, que em prisão escreveu o livro maravilhoso O Peregrino, ou Rutherford, que com suas cartas inspiraram e inspiram até hoje muito de nós. É certo que, desde o início, a Igreja sempre encontrou desafios, sempre encontrou essas perseguições. Mesmo assim, nada apagou essa luz, nada apagou a vontade que nós temos de permanecer em comunidade. Desde Nero a Diocleciano, ou Maria I, a Blood Mary, até Charles II, nunca conseguiram apagar a luz dessa igreja. E o que faz pensar? O que é que pode parar a igreja? Nada. A gente canta isso nos nossos cultos. Eu gosto muito dessa música. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, primeiramente, obrigado. Se possível, curta, compartilhe e comente. Não deixe essa chama acabar. Não deixe essa chama cessar. Leiam a Bíblia, procurem o Senhor e conversem com Ele em oração. Deus te abençoe. Muito obrigado. Até a próxima.